E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Dando início à nossa quinta aula do primeiro módulo, e para finalizar agora o sistema endocannabinoide, pelo menos por enquanto. No futuro pretendo ter mais aulas aqui nesse módulo e talvez essa não seja mais a última. Mas hoje eu quero finalizar pelo menos o conteúdo teórico, o meu conteúdo, sobre o sistema endocannabinoide. A gente já conversou sobre as funções, sobre os componentes, a gente já entrou em detalhes em relação aos receptores, e agora eu quero conversar com vocês sobre os endocannabinoides e as enzimas que vão fazer a sua síntese. Também vou comentar ali em relação a essa parte de interação do sistema com outros fármacos, como corticoides, opioides, anestésicos e ainda entre outros. Então, agora já falando aqui, pessoal, agora a gente vai falar novamente dos endocannabinoides e das enzimas de uma forma mais detalhada. Então, canabinoides, pessoal, já comentei isso com vocês também, mas os canabinoides eles vão ser moléculas que vão atuar em receptores canabinoides. Isso é uma definição de canabinoides, tá? Então, endocannabinoides, obviamente, vão ser canabinoides, fitocannabinoides também, canabinoides sintéticos também, tá? Quando as pessoas comentam uma terapia canabinoide, na verdade, elas estão falando dos fitocannabinoides, se a gente for falar de uma forma mais específica. Então, por definição, vão ser essas moléculas que vão se ligar nesses receptores, ou que vão atuar nesses receptores. Então, nós temos os canabinoides endógenos, ou seja, produzidos de uma forma fisiológica, de uma forma endógena, que nesse caso vão ser os endocannabinoides. Existem vários endocannabinoides, e eu vou descrever eles para vocês agora na sequência. Existem os canabinoides exógenos, então canabinoides fabricados fora do corpo. Aí nós temos como exemplos fitocannabinoides, que vão ser moléculas produzidas por uma planta que possuem ação nesses receptores. O maior exemplo que a gente tem disso, e até onde eu saiba, a única aplicação prática que nós temos para esses fitocannabinoides são os originados da planta cannabis sativa. Existem outras plantas que já foram descritas como produzindo canabinoides. Até há pouco tempo atrás, pelo menos na gravação dessa aula, até saiu nas notícias que tem outra árvore brasileira que fabrica o CBD, o canabidiol. Aí, pessoal, eu vou entrar em detalhes na próxima aula com vocês, tá? Na verdade, no segundo módulo, falando um pouquinho sobre essa questão dos fitocannabinoides, o que isso quer dizer, quais são os mecanismos de ação. Saibam que não é a mesma coisa, tá? Talvez até a molécula seja a mesma, tá? No caso, o mesmo CBD que a planta cannabis produz é o mesmo CBD que essa outra planta produz. Mas algumas coisas precisam ser melhores avaliadas. A concentração que essas moléculas vão ser produzidas. Se a ação dessas moléculas no receptor vai realmente ser a mesma, se é realmente a mesma molécula, ou não é um delta 9 CBD, ou não é um CBD alguma coisa que tem uma diferençazinha que já muda a estrutura molecular. Vale lembrar que a cannabis não produz somente o CBD, o que é bem provável que essa árvore ali, eu esqueci o nome agora, mas que essa árvore ali produza. Então, a planta cannabis produz o CBD, o CBG, o THC, o CBN, e todas as moléculas aparentam ter sinergia. Então, a gente pegar os fitocannabinoides que vêm da cannabis, nós estamos pegando vários fitocannabinoides produzidos em alta quantidade, pelo menos o THC e o CBD geralmente vão ser produzidos em maior quantidade. E essas moléculas vão ter sinergia, que vai ser descrita como, ou pelo menos denominada, o efeito comitiva, ou efeito entourage, entourage effect, tem várias formas de ser falado, né? Até onde eu saiba, é um termo francês, efeito entourage. De qualquer forma, pessoal, abrasileirando aqui, é o efeito comitiva, uma sinergia entre as moléculas da cannabis. Então, não levem como existem fitocannabinoides em outras plantas e esses fitocannabinoides, ou pelo menos o CBD produzidos em outras plantas, vai ser o mesmo, ou pelo menos com a mesma eficácia do que os produzidos pela planta cannabis, tá? Tudo isso aí é para, resumindo aqui, né? É somente para comentar que existem outros fitocannabinoides e eles não são necessariamente iguais ou não precisam ser necessariamente produzidos pela planta cannabis. E nós vamos ter os canabinoides sintéticos, pessoal. Esses canabinoides sintéticos vão ser produzidos em laboratório. Então, eles existem muitos canabinoides sintéticos, tá? Então, existem canabinoides aí que vão ser agonistas dos receptores, existem canabinoides que vão ser antagonistas dos receptores.
Então aqui existe uma gama gigante e um tem um nome mais estranho que o outro, tá? Só conheço um produto comercial que é feito à base de um canabinoide sintético e eu, particularmente, nunca usei na medicina veterinária. Não lembro de ninguém que tenha me descrito que já tenha utilizado. Esses canabinoides sintéticos, eles vão possuir um agonismo muito mais forte, claro que depende do canabinoide, né? Mas de uma forma geral, eles vão ter um agonismo, eles vão ter uma força de ligação no receptor muito mais forte do que os fitocannabinoides. Então, os fitocannabinoides vão se ligar ali com, não sei, 50% de força, os canabinoides sintéticos vão se ligar ali com 90% de força. Aqui só para simplificar. Então, esses canabinoides sintéticos, eles vão possuir muito mais efeitos colaterais do que os fitocannabinoides. Eles, inclusive, são perigosos de serem utilizados porque existem overdoses letais em seres humanos, pelo menos, de canabinoides sintéticos. Então, muitas pessoas comentam em relação àquelas drogas K2, K9, Spice. Lá fora do país eles chamam de Crazy Monkey, uma coisa assim. Bom, pessoal, tudo isso são canabinoides sintéticos fabricados de uma forma clandestina, que são pulverizados ali em uma matéria vegetal, e as pessoas fumam como se fosse maconha. Ficou conhecida como maconha sintética, só que não é exatamente isso, tá? Esse termo aí não é muito correto. Esses canabinoides sintéticos existe sim grandes efeitos colaterais, tá? Que a maconha, no caso, não vai ter, porque a maconha não vai ter a mesma forma de ligação, o THC da maconha não vai ser a mesma coisa que um THC sintético, digamos assim. E esses canabinoides sintéticos podem levar as pessoas à morte, tá? Inclusive já tem vários relatos de óbitos aí no Brasil e no mundo afora por conta de uma overdose desses canabinoides sintéticos. Inclusive, algumas pessoas, não são das que vieram a óbito, tá? Mas tem relatos de pessoas que nem sabiam que estavam fumando canabinoides sintéticos. Para eles, achavam que era uma maconha normal, digamos assim. Então, bem preocupante, tá? Recomendo vocês ficarem longe dos canabinoides sintéticos. Se for para seguir aí, sigam com o lado natural, beleza? Que não tem overdoses e não vão ter aí nem um décimo dos efeitos colaterais desses canabinoides sintéticos. E também vale lembrar, pessoal, que esses canabinoides sintéticos, eles vão ser muito úteis para pesquisas, tá? Então, não fiquem aí também demonizando muito. Já vi muitos comentários ali no Insta, o pessoal falando um pouco de besteira em relação a que não são necessários canabinoides sintéticos. Eles são necessários, embora eles não sejam aplicados clinicamente, pelo menos atualmente aqui no Brasil, tá? Esses canabinoides sintéticos, eles são muito úteis, especialmente os antagonistas para pesquisas. Então, o que que eles fazem? Já comentei isso com vocês também, mas eles vão administrar, por exemplo, o CBD. Aqui só para dar um exemplo, tá, pessoal? Vou pegar aqui o THC. Eles vão administrar o THC, vão ver os resultados, os efeitos clínicos, os efeitos colaterais, e eles vão administrar um antagonista canabinoide sintético. Então, eles vão bloquear o receptor CB1, por exemplo, e eles vão analisar se o THC teve o mesmo efeito clínico ou o mesmo efeito colateral. Se o efeito ele se mantém com essa administração do antagonista, com o receptor bloqueado, isso quer dizer que ele não era modulado por aquele receptor, porque o receptor está bloqueado e o efeito se manteve, então, provavelmente, o efeito foi modulado por outro receptor de outra classe, ou enfim. Ou seja, é muito útil para pesquisas, tá? Não demonizem aí os canabinoides sintéticos, mas saibam que na nossa prática, ou pelo menos aqui nessas aulas, eu não vou falar sobre eles porque eu não vejo muito uso, tá? Para mim não faz sentido administrar algo que tenha feito tantos efeitos colaterais, sendo que a gente tem as moléculas da planta para explorar, tá bom? Mas, obviamente, aqui nessa aula, nesse módulo, eu estou falando do sistema endocannabinoide, então eu vou falar sobre os endocannabinoides. Então, canabinoides, no geral, vão se ligar nos receptores. Vai ser aqui essa pecinha de um jogo aí, de um quebra-cabeça, que vai se ligar diretamente no receptor e modular as suas funções. Então, assim, pessoal, algumas peculiaridades em relação a essa molécula. Os endocannabinoides, eles vão ser moléculas que são produzidas de uma forma muito rápida e também vão ser degradados de uma forma muito rápida. Então, existe essa fabricação ali sob demanda, né? Que a gente já comentou ali quando a gente estava comentando dos receptores e do funcionamento do feedback retrógrado. Esses endocannabinoides, eles vão ser produzidos conforme a necessidade corporal,
de uma forma muito rápida e destruídos de uma forma muito rápida. Isso permite com que nós tenhamos um controle aí um pouco mais específico em relação a essas concentrações dessas moléculas. Na medicina veterinária, na medicina humana também, conforme eu mencionei, existe uma similaridade muito grande no sistema, né? Embora a gente precise entender um pouquinho melhor sobre as peculiaridades, a gente tem dois endocannabinoides, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, que são melhores compreendidos. Então, a gente tem a N-araquidonoil-etanolamina, também abreviada como anandamida ou AEA. Vocês vão ver em artigos com esses dois nomes, tanto a anandamida quanto a AEA, tá? Dificilmente a gente vai ver o nome completo ali, que é um palavrão. E a gente tem também o 2-araquidonoilglicerol, que também é abreviado como 2-AG. Também vocês vão ver como 2-AG, dificilmente com o nome inteiro ali, porque é muito difícil de lembrar e é muito difícil de escrever. Saibam que existe aí outros três que estão sendo pesquisados. Vou comentar sobre eles um pouquinho mais para o final ali da aula. Mas assim, pessoal, esses outros, abreviados como NADA, 2-AGE, Virodamine ou OAEA, não vou nem ler o nome completo para vocês, tá, pessoal? Muito difícil. Mas esses outros três, muitas vezes não. Na verdade, se eu não me engano, é do 2-AGE e do OAEA, a gente não tem nem a via metabólica descrita. Então, a gente está num período muito inicial de conseguir descrever essas moléculas, tá? Possivelmente a gente vai descrever outras moléculas e classificar elas como endocannabinoides. No momento, até onde eu saiba, nós temos esses três. Esses últimos três, conforme eu mencionei, a gente nem sabe a via metabólica direito. Então, a gente não sabe quais são os precursores dessas moléculas, quais são as enzimas que vão fazer a sua síntese. Muitas vezes ali, acredito que o agonismo eles já saibam, né, já que eles classificaram como endocannabinoides, mas a enzima que vai degradar, aqui tem muitas perguntas ainda sem respostas, tá, pessoal? Então, não levem isso a ferro e fogo. Isso aqui provavelmente vai mudar num futuro próximo, tá? Da gente ter mais conhecimento sobre essas moléculas. Vale lembrar que todas elas, assim como a anandamida, o 2-AG, vão ser moléculas que vão ser fabricadas a partir de precursores na membrana celular. Então, o corpo vai utilizar a membrana celular como matéria-prima para a fabricação desses endocannabinoides, que vão ser moléculas lipofílicas, tá? Que nem a gente já conversou em relação a essa parte do sistema. E existem aqui, pessoal, outras descrições, isso aqui também especificamente na medicina veterinária, sobre as concentrações dessas moléculas, tanto na corrente sanguínea quanto no líquido cefalorraquidiano. Então, na corrente sanguínea, eu já vi isso sendo descrito numa pesquisa em cães, correlacionando com processos de doença, especialmente no caso de enterites crônicas, tá? Se eu não estou enganado. E no líquido cefalorraquidiano, já vi essa pesquisa em cães, que fala que cães jovens vão ter mais endocannabinoides do que cães mais velhos. Também já comentei isso com vocês. Também já vi uma pesquisa, se eu não estou enganado, fazendo uma correlação entre a concentração desses endocannabinoides no líquido cefalorraquidiano de cães epiléticos comparados aí com cães saudáveis. Então, isso aqui precisa ser muito melhor pesquisado, tá, pessoal? A gente tem pouquíssimas pesquisas sobre isso. Nós não temos aí uma certeza de concentração, digamos que um valor de referência dessas concentrações, o que que é uma concentração normal, o que que não é. Já vi uma pesquisa comentando uma teoria aí, uma hipótese sobre a concentração sanguínea, ou pelo menos os endocannabinoides do sangue, eles serem uma reserva para os endocannabinoides do líquido cefalorraquidiano. Ou seja, quando o líquido cefalorraquidiano está precisando de endocannabinoides, o corpo vai lá e manda um pouco lá para dentro ali do líquido cefalorraquidiano, né? Atravessa ali a barreira hematocefálica. Isso aqui ainda precisa ser melhor pesquisado, tá, pessoal? Isso aqui a gente está começando a entender. Eu imagino que isso aqui vai ser um marcador biológico no futuro para alguma doença. A gente vai poder aferir a concentração sanguínea de um endocannabinoide, assim como a gente vai aferir ali a concentração plasmática da ureia, da creatinina, da ALT, da fosfatase alcalina. Isso vai ser um exame que a gente pode pedir caso a gente tenha alguma suspeita. Então, por exemplo, existe ali uma doença como a epilepsia idiopática, que está se suspeitando de ter um envolvimento com o sistema endocannabinoide. Então, agora, através das pesquisas, foi descoberto que sim, a epilepsia
idiopática é provocada por uma deficiência no sistema endocannabinoide. Eu estou com um paciente que está convulsionando. Um dos exames que eu vou solicitar vai ser uma concentração plasmática de endocannabinoides. Vamos ver quais endocannabinoides estão presentes na corrente sanguínea, em quais concentrações, em quais proporções entre eles. E a gente sabe que se tiver 5 vezes mais 2-AG do que a anandamida, isso quer dizer isso quer dizer que esse paciente tem uma epilepsia, nesse caso não vai mais ser idiopática, né? Porque idiopática é um termo quando a gente não sabe a causa da doença, a gente sabe que vai ser uma epilepsia canabinoide. O paciente tem falta de canabinoides, ou de endocannabinoides, ou de receptores canabinoides, e a gente sabe que dosou isso no sangue, ele tem essa doença, ele vai ser tratado de acordo. Então, aqui eu estou só conjecturando, tá? Aqui eu estou viajando com algumas hipóteses que possivelmente no futuro vão se tornar verdadeiras. Talvez não em relação à epilepsia, embora eu acredite que sim, mas em relação a isso ser um marcador biológico. A gente precisaria fazer muitas pesquisas até para conseguir ter esses valores de referência, né? E saber o que que é o saudável e o que que não é. Até onde eu lembre também, os valores aí na corrente sanguínea, os valores eles mudam, ou pelo menos os endocannabinoides, o tempo de meia-vida deles é de 5 minutos. Ou seja, muda muito rápido, né? Isso aqui é mais uma das complexidades que a gente tem com pesquisas em relação ao sistema endocannabinoide e a cannabis. Será que se eu dosar ele agora, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, e a gente dosar ele daqui 3 horas, aí às 9 horas da noite, isso já não vai ser diferente? Como que a gente vai ter para quantificar, para comparar? A gente vai ter que comparar entre animais e no mesmo animal, dependendo do período do dia, dependendo da fase de vida, né? Então, se é às 9 horas da noite para um filhote, vai ser diferente das 9 horas da noite para um animal idoso. Então, aqui, pessoal, extremamente complexo, como vocês podem ver, tá? Mas saibam que existem endocannabinoides na corrente sanguínea, no líquido cefalorraquidiano, no leite materno, ainda aí entre outras estruturas, tá bom? Então, essas duas moléculas, obviamente, vão ter ação nos receptores e elas vão ter efeitos sinérgicos. Então, elas vão potencializar umas às outras. Aqui, imaginem que tudo faz parte daquela proporção do tônus que eu comentei com vocês, né? Então, pequenos ajustes em diferentes moléculas para trazer a harmonia. Não vai existir somente a anandamida ou somente 2-AG, tá bom? Sempre vai ter os dois, possivelmente em diferentes concentrações, possivelmente em diferentes proporções, dependendo da fase de vida, da hora do dia, coisas que a gente vai precisar pesquisar um pouquinho mais. Mas saibam que elas vão potencializar umas às outras e as alterações nesses níveis já foram correlacionadas com várias doenças, tá, pessoal? Então, além da epilepsia, câncer, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, doença inflamatória intestinal, ainda entre outras, tá, pessoal? Podem estar correlacionadas com alterações nos níveis dessas moléculas. Não necessariamente somente uma diminuição, tá? Uma superexpressão de anandamida ou de 2-AG também não aparenta ser interessante, embora seja menos danosa do que uma falta, tá? Então aqui pensem que o sistema ele vai lidar com equilíbrio, né, pessoal? Comentei isso com vocês. Não pensem que é tudo bom a gente exagerar e querer que ele seja um sistema super forte. Vou comentar com vocês no final dessa apresentação sobre um antagonista canabinoide que foi vendido no passado, que era para o tratamento da obesidade, ou pelo menos era indicado para perda de peso, porque ele bloqueava os receptores que modulam o apetite. Já foi correlacionado aí uma superexpressão dos receptores canabinoides com processos aí de, não sei se eu posso falar dessa forma, mas já foi correlacionado que animais e pessoas obesos possuíam mais receptores CB1. Então eles têm um apetite superestimulado, digamos assim. Ou seja, não é porque tem muito CB1 que é bom ou que é saudável, tá bom? Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que lidar com equilíbrio, tá? Em relação à concentração dessas moléculas aqui também. De uma forma geral, conforme elas vão atuar nos receptores canabinoides, e os receptores estão nos neurônios e nas células do sistema imune em uma maior quantidade, essas moléculas vão ter funções neuromoduladoras, neurotransmissoras e imunomoduladoras.
Também já comentei um pouquinho disso com vocês. A literatura descreve que elas vão ter ação autócrina, parácrina e justácrina. Então, todas aquelas sinalizações, né, ela pode a própria célula liberar o endocannabinoide e ser estimulada por ele, ou pelo menos ele atuar na própria célula que o produziu. Existe aí uma produção de uma célula e a ação do endocannabinoide na célula que está anexa a ela, e também células em outras regiões do corpo. Os endocannabinoides, comentei isso com vocês na última aula, vão se ligar no sítio ortostérico, então naquele sítio principal dos receptores, para gerar todas aquelas funções do sistema. Então, começando falando da anandamida. Pessoal, a anandamida, ela também já foi correlacionada com sensações de bem-estar, especialmente após o exercício. Então, aquele runner's high que se popularizou, acho que faz até alguns anos isso, que é aquela sensação de bem-estar, relaxamento que os corredores sentem quando eles acabam de correr, né? Foi daí que se popularizou, mas na verdade isso acontece com qualquer exercício físico. Então, depois do exercício físico, a gente tem uma tendência a se sentir bem. Isso é a anandamida sendo liberada. Claro que existem outras moléculas, né, pessoal? Então, a gente vai ter endorfinas que vão ser liberadas, mas a anandamida vai estar junto nesse pacote, o pacote da felicidade pós-exercícios. Então, a Nandamida, ela foi uma molécula batizada do sânscrito. E a Nanda, se não me engano, a parte da Nanda que quer dizer isso, quer dizer bênção interna. Então, quando nós temos um momento espiritual, um momento que nós estamos nos sentindo bem, felizes, relaxados, isso é, em boa parte, por conta da Nandamida sendo liberada. Então, foi essa molécula que eu homenageei quando eu batizei o nome da empresa de Bliss. Bliss, no caso, vem do artigo que eu li sobre isso da anandamida, que inclusive é aquele artigo que eu já passei para vocês, dos 5 papéis e das funções do sistema endocannabinoide, eles referem ela como sendo internal bliss, então uma bênção interna a partir do sânscrito. Vocês podem até ver que a logo da Bliss, ela é ali baseada na estrutura da molécula. Então, a anandamida é essa molécula que produz ou que gera felicidade. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre a maconha interna, né? O pessoal também gosta de colocar isso em tudo, né? Tanto que a maconha sintética, maconha interna, eles gostam de fazer esses paralelos, né? Por quê, pessoal? A molécula predominante na maconha de uso recreativo, social, adulto, a molécula que a gente vai ter predominante ali nessa planta é o THC. O THC vai ser um agonista CB1, da mesma forma que a anandamida. Na verdade, a anandamida, ela é, digamos que uma molécula parecida com o THC, só que produzida de uma forma endógena, né, obviamente. Então, o pessoal fala que a gente tem a maconha interna por conta disso. Essa maconha interna seria a anandamida, por essa analogia com o THC. Vão ser moléculas parecidas, assim como outros canabinoides, por isso que vão atuar no mesmo receptor, mas é por isso que se popularizou nesse termo, tá? Vocês podem falar também que o THC é a anandamida externa, tá? Claro, com suas ressalvas, tá bom? Estou só explicando aqui a terminologia que se popularizou e é a anandamida a qual essa terminologia se refere. Pessoal, a anandamida vai ser um agonista parcial que vai ter uma alta afinidade pelo CB1 e vai ter uma baixa afinidade pelo CB2. Conforme eu mencionei, vai ter esse funcionamento, essa estrutura análoga ao THC, não é à toa que vão atuar nos mesmos locais, né? Então, ela vai participar, pessoal, e modular todas as funções que eu descrevi do sistema endocannabinoide. Então, comentei para vocês que o sistema modula o apetite. Isso acontece porque as moléculas que vão participar desse processo todo são moléculas que vão ser reguladores anabólicos. Então, vai aumentar a ingestão de alimentos, vai aumentar a lipogênese, vai diminuir o gasto energético, vai regular a temperatura corporal. Comentei com vocês que o sistema é responsável pela termorregulação, vai modular a atividade motora ou a coordenação motora, vai modular processos de medo, processos de ansiedade, assim como o sistema como um todo, aqui olhando de uma forma mais ampla, o sistema vai ser responsável pela modulação do sono e a modulação do humor. Ou seja, aqui que a anandamida entra nessas funções do sistema.
comentei com vocês sobre o sistema estar presente ali desde a concepção até o final da vida de todos os vertebrados. Essa molécula em específico, pessoal, a anandamida já foi descrita estando presentes em processos reprodutivos, tanto em machos quanto em fêmeas. No caso, aquela molécula que eu comentei que está no útero, que é responsável ali, as alterações dos seus níveis, são responsáveis pela implantação do embrião ali no útero, é a anandamida, tá? O 2-AG eu não lembro de ter lido uma descrição do 2-AG no útero, embora eu acho que isso seja bem provável. Então, ela vai regular a apoptose de uma forma direta e indireta, aquela função do sistema, como eu mencionei, e também vai possuir interações em receptores vaniloides, que vão ser receptores que vão fazer parte daquele endocannabinoidoma, tá bom? Então, é uma molécula que vai ter efeitos antiproliferativos, anti-inflamatórios, analgésicos, tanto in vitro quanto in vivo, tá, pessoal? Então, tanto ali em tubos de ensaio, digamos assim, numa célula tumoral que vai estar crescendo dentro de um laboratório, e também células tumorais que vão estar crescendo aí dentro de roedores, por exemplo. Aqui, pessoal, essa aqui vai ser uma teoria minha, tá? Não levem isso como sendo um consenso científico. Mas existe aquela questão que talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez vocês acreditem nisso. Caso vocês tenham alguma coisa, algum comentário, alguma coisa assim para acrescentar, escrevam ali embaixo, tá? O fórum aí na plataforma para vocês discutirem isso. Mas tem aquela questão de pessoas que às vezes são pessoas muito tristes, pessoas muito pessimistas, pessoas que têm certas dificuldades para lidar com certas coisas na vida, essas pessoas ficam doentes. Eu acredito que isso seja muito em relação ao sistema endocannabinoide. Então, quando nós temos momentos felizes, nós temos momentos pós-exercícios, momentos que nós nos sentimos abençoados, momentos ali que nós nos sentimos relaxados, isso é anandamida. Então, quer dizer que às vezes uma pessoa. Aqui eu estou hipotetizando também, tá, pessoal? Estou conjecturando. Mas pessoas, às vezes, tristes não têm anandamida, ou liberam pouco anandamida, ou tem pouco estímulo para liberar anandamida. Por consequência, são pessoas tristes, talvez vire um ciclo vicioso, e essas pessoas podem ser que fiquem doentes por conta disso. Tudo isso é hipótese, tá, pessoal? Não estou aqui falando que é necessariamente uma coisa correlacionada com a outra, mas existem indícios disso, tá? E somente o tempo e a pesquisa vão dizer se isso é verdade ou não. Mas pelo menos na minha cabeça faz sentido. A modulação ali da anandamida, pessoal, no trato gastrointestinal, ela demonstrou um potencial para o tratamento do câncer de cólon, então talvez até o câncer seja provocado por um desnível nessa molécula, doenças inflamatórias intestinais. Lembrando que a doença inflamatória intestinal é uma das doenças que é descrita como possivelmente sendo causada por uma falta de anandamida ou uma falta dos endocannabinoides. Então, efeitos anti-inflamatórios no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, aparenta diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Pessoal, aqui nessa questão dos efeitos anti-inflamatórios, já saiu estudos que eles correlacionam o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e o sedentarismo. Vamos juntar as peças aqui. A anandamida tem efeitos neuroprotetores, assim como o 2-AG, como os endocannabinoides como um todo. Se nós fizermos exercícios, nós liberamos moléculas que têm efeitos neuroprotetores. Se nós não fizermos exercícios, nós temos uma maior chance ou maior risco de desenvolver problemas neurodegenerativos, doenças neurodegenerativas. O que isso quer dizer? Que se for uma pessoa sedentária ao longo de anos da vida dela, especialmente fase adulta para fase ali da vida idosa, até porque até onde eu saiba, o Alzheimer ele já começa a se desenvolver 20 anos antes dele manifestar os seus sintomas, possivelmente essas pessoas estão tendo Alzheimer porque elas não estão se exercitando e não estão liberando endocannabinoides, tá? Novamente, aqui eu estou conjecturando, existem muitos indícios que nos apontam nessa direção, embora a gente precise aí de algumas explicações, algumas pesquisas, na verdade, né, que consigam nos explicar um pouquinho melhor sobre tudo isso. Pessoal, falando aqui da síntese da anandamida, ela vai ser utilizado aí o NAP, tá, pessoal? Abreviação para N-araquidonoil fosfatidietanolaminina. Esse eu acho que eu acertei. Pessoal, o NAP vai ser
uma molécula que vai estar na membrana celular, vai vir uma enzima chamada fosfolipase D, também abreviada como NAP-PLD, vai transformar esse NAP em anandamida, que vai se ligar nos receptores, modular aquelas funções que eu mencionei, e essa molécula vai ser degradada pela amida hidrolase de ácido graxo, também abreviada como Fa1 e Fa2. Vai degradar aí a anandamida em ácido araquidônico e em etanolamina. Eu acabei não colocando aqui, mas essa Fa1 e Fa2 vai ser a enzima que vai degradar a anandamida, ela vai ser inibida pelo CBD, pelo canabidiol. Então, existem vários mecanismos que já foram descritos para o CBD. Vou comentar isso no módulo que vem para vocês. Mas o CBD, ele ou inibe essa enzima Fa, ou ele inibe o transporte da anandamida para a enzima. Então, das duas formas, ele vai aumentar a concentração da anandamida, ou pelo menos frear a sua destruição, tá? O corpo pode não fabricar mais anandamida, mas pelo menos ele não vai destruir a anandamida tão rápida, de uma forma tão rápida. Então, aqui é importante a gente saber, essa enzima seria o principal aqui, tá? O Fa1 e Fa2, porque o CBD possivelmente ou inibe a enzima ou inibe o transporte, fazendo com que a anandamida fique mais tempo ali no corpo. Então, agora falando do 2-AG, também conhecido como 2-araquidonoilglicerol. O 2-AG vai ser um agonista total de receptores CB1 e CB2. E a ativação desses receptores por essa molécula já foi correlacionada com modulação aí da inflamação, do apetite, coordenação motora, processos dolorosos, oscilações de humor, ou modulação do humor, do estresse, da ansiedade, do vício, ou das sensações de recompensa, nesse caso, do aprendizado, de memória, de crises epiléticas, de neuroproteção. Então, assim, pessoal, está muito correlacionado com as funções ali da anandamida e com as funções do sistema. Vocês vão ver que todas as funções que eu descrevi para vocês do sistema endocannabinoide, de uma forma mais ampla, falando especificamente das moléculas, as moléculas que vão estar modulando ali de alguma forma, tá bom? Então, o 2-AG é correlacionado com tudo isso. O 2-AG, assim como a anandamida, vai participar de todos esses processos do sistema. Então, o 2-AG já foi descrito como prevenindo a atividade excessiva da liberação de glutamato. Glutamato vai ser o principal neurotransmissor excitatório que nós vamos ter. Então, no caso de epilepsia, o glutamato vai ter um papel essencial ali, a liberação excessiva de glutamato vai ter um papel crucial ali na manifestação clínica de uma convulsão. O 2-AG aparenta inibir a enzima COX-2, ele aparenta induzir a produção de mielina nos neurônios, então imaginem que se a gente não tiver 2-AG, possivelmente os neurônios aí vão desmielinizar de uma forma mais rápida. O 2-AG aparenta ter efeitos antitumorais também, então ele diminuiu aí a proliferação, a migração e a invasão de células tumorais. Ele vai ser sintetizado a partir do ácido araquidônico, que vai ser transformado em 2-AG pela diacilglicerol lipase, abreviada como DAGL, e pela fosfolipase C, também abreviada como PLC, vai utilizar o ácido araquidônico para a fabricação do 2-AG. Depois que ele se ligar nos receptores, fazer suas funções, ele vai ser desligado dos receptores e degradado pela monoacilglicerol lipase, também conhecida como MAGL. Existem fitocannabinoides, se eu não estou enganado, é o CBG, que vai inibir a monoacilglicerol lipase. Então, da mesma forma que o CBD inibe a enzima Fa e diminui a destruição da anandamida, o CBG, o canabigerol, se eu não estou enganado, tá, pessoal? Vamos ver ele no módulo que vem, eu vou ter mais certeza ali durante essa aula. Mas, se eu não me engano, é o canabigerol, é outra molécula que vai inibir a enzima MAGL e assim diminuindo ou desacelerando a destruição do 2-AG, que vai ser degradado em ácido araquidônico e glicerol por essa enzima. Então, assim, pessoal, aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? Embora a literatura fale que essas enzimas, principalmente, elas são responsáveis por cerca aí de 70, 80% da produção dos endocannabinoides, elas não são as únicas, tá? O que a gente tem aqui, que pelo menos os artigos escrevem, é uma redundância, tá? A gente tem uma redundância em relação às enzimas e às moléculas que vão produzir
os endocannabinoides. Então, é um processo muito mais complexo que isso, tá? Então, saibam que não é só ali uma, duas enzimas que produzem, uma que degrada. Existem várias enzimas que podem produzir e existem várias enzimas que podem degradar. Aquelas ali são só as principais, digamos assim, as que os artigos, a maioria deles cita como sendo as responsáveis por fazer isso. Mas existem outras, tá? O que a literatura fala é de ter essa redundância em relação a essa produção dessas moléculas, então várias vias metabólicas para chegar na mesma molécula, e a literatura fala que isso, na verdade, é uma demonstração que o corpo não pode ficar sem endocannabinoides. Geralmente, quando o corpo tem várias vias para chegar no mesmo local, isso indica que isso que ele está fabricando é fundamental. Ele não pode ficar sem. Então, se uma via ela vai falhar por alguma razão, faltou substrato, faltou ATP, faltou por alguma razão uma via não está funcionando, ele tem outras vias para conseguir produzir para não ficar sem. Tá? Isso daqui é um dos indícios da importância dos endocannabinoides, tá certo? Então, aqui que nem eu comentei, pessoal, a gente tem aqui a descrição sobre os endocannabinoides, os outros endocannabinoides que foram descritos. Então, olha só, a anandamida e o 2-AG vão atuar em vários receptores, vão ter várias enzimas que vão fazer a sua síntese, tem várias enzimas que vão fazer a sua degradação, tá? Essas que eu citei são responsáveis pela maior parte desse processo. Agora, a gente vai ter esses outros três endocannabinoides que nós não temos aí nem uma rota metabólica muito bem descrita, tá? Então, olha só, é desconhecido, a gente não sabe o que que fabrica, o que que degrada. A gente vai provavelmente ter respostas sobre isso no futuro, mas por enquanto é o que a gente tem, tá bom? Então, para finalizar essa aula desse módulo, pessoal, eu sei que é bastante coisa, espero que não tenha ficado muito repetitivo, tá? Isso aqui foi realmente para vocês fixarem o conteúdo e vocês entenderem a base, os fundamentos, para que a gente consiga realizar uma prescrição. Para a gente entender o que que a cannabis faz, a gente tem que entender o que que o sistema faz, né? Por que que a cannabis estimula o apetite? Porque a anandamida vai modular isso, porque o 2-AG vai modular isso, porque eles vão atuar nos receptores CB1 presentes nos neurônios pré-sinápticos, localizados em diversas estruturas cerebrais. Tá bom? Então, aqui falando dos componentes, a gente vai ter o sistema clássico. Acabei de falar tudo isso para vocês, não vou repetir. Então, tem várias funções, já descrevi elas para vocês, mas lembrando, pessoal, desde o desenvolvimento embrionário até o final da vida de todos os vertebrados, vai modular neuroproteção, neurotransmissão, o apetite, coordenação motora, frequência cardíaca, termorregulação. Vai modular aí muitas coisas, tá, pessoal? Eu já falei tudo isso para vocês aí várias vezes, espero que tenha ficado claro. Então, nós vamos ter essas questões do lado esquerdo, que vão ser essas questões, essas funções que vão ser moduladas por neurônios. A gente tem essas outras do lado direito que vão ser moduladas pelas células do sistema imune. Lembrando que a gente vai ter um tônus para esse sistema. Não sabemos estimar, tá, pessoal? Não tem aqui um teste que a gente possa fazer. Esse tônus vai alterar desde a manhã até a noite, vai alterar dentro da fase de vida, provavelmente, em relação a espécies, também vai mudar. Então, o cão vai ter um tônus diferente do gato, por exemplo, mas ele vai depender da quantidade de endocannabinoides que vão ser produzidos. Isso vai ser diretamente relacionado à quantidade e ao nível de atividade das enzimas que fazem essa síntese e essa degradação. E essa quantidade dos endocannabinoides vai depender da afinidade deles pelos receptores e também a quantidade de receptores. Quanto mais receptores e quanto maior a afinidade desses endocannabinoides, melhor para o sistema que vai funcionar de uma forma mais adequada. Lembrando aquela faixa de equilíbrio, né? A gente não quer extrapolar muito isso, mas de uma forma geral, a gente vai precisar ter uma quantidade adequada de receptores e uma afinidade adequada deles pelos endocannabinoides. Então, comentei isso com vocês antes, pessoal, dos endocannabinoides circulantes, tá? Aqui como um marcador para enteropatias crônicas. Pessoal, um estudo piloto que saiu em 2021, tá? Tudo bem que agora a gente está em 2024, mas é pouco tempo para a gente ter certas explicações aí em relação a isso. Imagino que a gente vá ver mais pesquisas
tanto sobre enteropatias quanto sobre outras doenças no futuro, tá? Comentei aqui em relação à parte dos receptores, comentei na aula passada. Então, há uma distribuição normal, digamos assim, uma distribuição saudável dos receptores CB1. E a gente tem vários outros artigos, pessoal, falando do sistema endocannabinoide de diferentes animais. Eu gosto de falar que quanto mais pesquisas a gente tem, mais pesquisas a gente deve ter. Cada pergunta que a gente responde levanta outras três. Então a gente responde o, uma coisa, a gente responde X, mas agora a gente precisa responder o porquê de X, mas como X, mas quando X, né? Então aqui depende. Aqui tem muitas coisas para serem pesquisadas, tá, pessoal? Aqui eu gosto de dizer que isso também é uma coisa positiva, porque quer dizer que demonstra um potencial gigantesco, né? Se fosse uma coisinha simples, é um receptor que faz uma função, quando é ativado por essa molécula, então tá bom, respondemos aí, a gente não precisa se preocupar mais. Agora, cada vez se demonstra mais complexo e tem o endocannabinoidoma e tudo mais, isso na verdade é uma coisa boa, né? Quer dizer que aqui a gente tem um potencial para ter muitas descobertas, tanto em relação a descobertas antes das doenças aparecerem ou como causas de doenças, doenças que a gente não sabe aí em relação à sua patogenia e também, ou patogênese, não sei se estou falando certo, mas também em relação ao tratamento dessas doenças. Então, às vezes, a gente vai ver que existem tratamentos mais eficazes se a gente começar a considerar a interação dos medicamentos com o sistema endocannabinoide. Vou descrever essa questão dos medicamentos agora na sequência para vocês, lembrando que a gente tem aí o endocannabinoidoma ou endocannabinoidome em inglês, que vai ser esse sistemão muito mais amplo que o sistema endocannabinoide, de componentes que não vão ser tão específicos do sistema. Aqui precisa ser muito melhor pesquisado, tá, pessoal? Isso aqui acabou de começar a ser descrito, digamos que há 5 anos atrás, o que é um tempo muito curto aí para nós, como humanidade, entendermos isso a fundo. Saibam que aqui a gente vai ter, acredito eu, que muitas explicações de doenças e possivelmente muitos tratamentos diferentes vão surgir dessa ideia. E agora, para nós finalizarmos esse nosso primeiro módulo, pelo menos por enquanto, no futuro pretendo colocar mais aulas aqui para vocês assistirem, mas agora para a gente finalizar o nosso primeiro módulo, pessoal. Como que medicações utilizadas de uma forma rotineira vão afetar o sistema endocannabinoide? Então, começando, pessoal, com anti-inflamatórios não esteroidais, que são utilizados de uma forma quase que diária na clínica, né? Então, esses anti-inflamatórios, pessoal, eles vão inibir a metabolização dos endocannabinoides. Comentei com vocês sobre as enzimas que vão degradar os endocannabinoides, a enzima Fa1, Fa2, MAGL, ainda entre outras. Os anti-inflamatórios não esteroidais, alguns deles podem inibir essa enzima que faz degradação da mesma forma que o CBD possivelmente faz. Então, quem diria que um anti-inflamatório não esteroidal teria um mecanismo em comum com o canabidiol? Não estou falando que é o único mecanismo, tanto do canabidiol quanto do AINE, tá? Mas existem esses indícios, tá bom? Isso aqui, tudo isso tem que ser melhor pesquisado, tá, pessoal? Falar que a área aí de sistema endocannabinoide, cannabis, não tem que ser melhor pesquisado, eu acho que ninguém da área, pelo menos eu vejo falando isso. Tudo tem que ser melhor pesquisado. Mas existem esses indícios, tá, pessoal? Tanto in vitro quanto em roedores. A gente administrar um anti-inflamatório, a gente vai estar inibindo a degradação dos endocannabinoides. E os endocannabinoides têm ação anti-inflamatória, que nem eu comentei com vocês. Ou seja, será que parcialmente os efeitos dos AINES eles não são modulados pelo sistema endocannabinoide? Eles estão aí diminuindo a recaptação de uma molécula que tem efeitos anti-inflamatórios. Será que esse não é parte do mecanismo de ação desses fármacos? Eu acredito que sim, tem várias evidências que sim, mas a gente ainda tem que entender um pouco melhor. Então, assim, pessoal, a administração da cannabis com anti-inflamatórios não esteroidais aparenta ser sinérgica, tá? Então, entra nessa questão de mesmo mecanismo de ação, mesmo efeito clínico. Então, potencialmente, a gente administrar os dois em conjunto vai potencializar a ação das duas moléculas. Então,
isso é uma coisa que pode ser positiva e pode ser utilizada no futuro, embora a gente ainda precise saber um pouquinho mais especificamente questão de dose, né? Então, por exemplo, administrar um quarto da dose de um anti-inflamatório com 2 miligramas quilo de CBD. Não sei, aqui eu estou só hipotetizando, tá bom? Saibam que os efeitos, a administração em conjunto dos anti-inflamatórios e dos fitocannabinoides aparenta serem potencializados um pelos outros. Agora mudando a classe aqui do fármaco, mas falando de glicocorticoides e de opioides, o efeito das duas aparenta ser similar em relação ao sistema. Então, em primeiro momento, quando a gente administra pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, essas moléculas aparentam aumentar a expressão dos receptores canabinoides e também da concentração dos endocannabinoides. Então, aumenta os receptores, aumenta os endocannabinoides. A longo prazo, isso aparenta ter efeito contrário. Então, administrar corticoides durante muito tempo diminui a quantidade de receptores e diminui a concentração dos endocannabinoides. Pessoal, assim, ó, o corticoide já é uma medicação, acho que o pessoal utiliza até demais, mas que é aquela medicação que o pessoal da clínica descrevia como, às vezes, salvando o animal, né? Parece que deu corticoide, o bicho volta à vida. Será que isso não é possivelmente por conta disso? Será que, e aqui é uma coisa que eu acho que é mais palpável da gente pesquisar, né? Mas será que os efeitos colaterais, tanto dos corticoides quanto dos opioides, não é potencialmente causado por essa deficiência no sistema que ele está gerando? Ou quem sabe, bom, parcialmente, né? Não precisa ser necessariamente todos os efeitos colaterais que um corticoide tem a longo prazo são provocados todos por essa inibição que ele gera no sistema, mas será que parcialmente não é por conta disso? Talvez seja, tá? Isso daqui é uma coisa que também tem que ser melhor pesquisado, assim como todo o resto. Pessoal, essa aqui foi a minha tese de mestrado, tá? Na verdade, foi a minha dissertação, essa pesquisa que eu estava ali buscando avaliar os efeitos da adição de um extrato de cannabis como medicação pré-anestésica, digamos assim. A gente administrou 1 hora antes da MPA, porque precisou de um tempinho ali para a medicação ser absorvida, para os extratos de cannabis serem absorvidos. E acabei me deparando aí com alguns artigos que comentam sobre isso. Pessoal, alguns anestésicos, alguns fármacos como Propofol, isoflurano, sevoflurano, se eu não estou enganado, diazepam, vão interagir com o sistema. Inclusive, os mecanismos de ação, assim como anti-inflamatórios, assim como corticoides, podem ser parcialmente modulados pelo sistema. Não estou dizendo que o Propofol só atua através do sistema endocannabinoide, mas ele possivelmente ou provavelmente atua parcialmente através dele. Bem interessante, era uma pesquisa em roedores, onde eles administraram Propofol com um agonista canabinoide, com uma molécula positiva canabinoide, digamos assim, nesse caso era um agonista sintético, e o Propofol melhorou a sua eficácia. Eles reduziram a dose do Propofol com esse agonista. Quando eles administraram um antagonista, quando eles bloquearam esse receptor, o Propofol perdeu a eficácia. Ou seja, possivelmente o Propofol modula esses efeitos através do sistema endocannabinoide. E eles também já encontraram, assim como a gente encontrou esse resultado, de que a administração dos extratos de cannabis, ela reduz a dose de Propofol, já foi descrito isso lá em 2009, tá? Nesse caso, uma pesquisa um pouco mais antiga, né? Vamos e venhamos, mas que a administração intraperitoneal de um extrato de cannabis índica também reduziu a dose de Propofol, também em cães, tá, pessoal? É, existem algumas evidências de que pessoas que fumam maconha precisam de mais Propofol do que pessoas que não fumam. Isso é uma teoria minha também, tá? Estou aqui conjecturando novamente. Mas existe aí relatos em roedores e também pessoas de que concentrações muito altas, né, administrações crônicas de uma forma com uma dose muito alta de THC em roedores e seres humanos, isso acaba reduzindo a expressão dos receptores. A gente, digamos que estimula tanto os receptores que eles viram para o lado de dentro e estão ali bloqueados, digamos assim. Possivelmente, teoria minha,
Se a pessoa ela fuma muita maconha, né? Aqui a gente precisa estabelecer o que que é uso crônico, o que que não é, o que que é dose alta, o que que não é. Mas se a pessoa utiliza a maconha de uma forma muito frequente, com uma quantidade muito alta, talvez exista aí uma redução nesses receptores no cérebro dessa pessoa. E se tem menos receptores e o Propofol modula seus efeitos através desses receptores, talvez a pessoa que fume tem menos, então o Propofol acaba perdendo a eficácia. Inclusive, não tenho certeza se eu já comentei isso com vocês ao longo desse módulo, mas existem aí diferentes reduções em diferentes áreas cerebrais. Isso aí é hipotetizado pelos autores como sendo o responsável por certas resistências aos efeitos da maconha ou da cannabis ali recreativa, social, de uso adulto, mas não a outros. Então, digamos que em certa estrutura cerebral, nós temos uma diminuição dos receptores, mas em outras áreas a gente não tem. Por isso que alguns efeitos nós criamos resistência e para outros efeitos nem tanto. No caso, por exemplo, efeitos de euforia, a gente não cria tanta resistência. Efeitos ali do déficit cognitivo, digamos assim, da pessoa tá ali babando que nem uma porta, né? Que a pessoa fala contigo e tu não consegue nem responder, né? De tanta risada às vezes estás dando. Isso a gente cria uma certa resistência ao longo do tempo, né? A gente não fica mais tão tanso ali, a gente não fica mais tão fora do universo. Mas outros efeitos eles se mantêm. Possivelmente isso acontece por essas diferentes áreas cerebrais que vão ser inibidas por conta do uso do THC. Pessoal, para finalizar, o uso de antagonistas. Já dei uma pincelada ali com vocês antes, mas um antagonista canabinoide, para vocês verem, um antagonista canabinoide já foi vendido comercialmente antes da cannabis, né? Isso daí sem ter muita noção do que isso ia acarretar. Mas, conforme eu mencionei, roedores e pessoas que são obesos, isso já foi correlacionado com um sistema endocannabinoide superpotente. Essas pessoas têm mais receptores, têm mais apetite, por conta disso, acabam aí se tornando obesas. O que que eles pensaram? Eu vou administrar um antagonista, eu vou bloquear esses receptores, então eu vou diminuir o apetite dessas pessoas, desses animais. Isso funcionou no sentido do apetite. Então, realmente diminuiu o apetite dos animais e dessas pessoas. Mas teve efeitos colaterais que eram gravíssimos, né? Então, psicose e surtos psicóticos, esquizofrenia, idealização suicida, inclusive um participante aí, ou pelo menos uma pessoa que estava tomando remédio, chegou a se suicidar. Então, esses efeitos são obviamente gravíssimos, né, pessoal? Isso aqui só demonstra como o sistema é importantíssimo para a manutenção da homeostasia, para a manutenção da saúde. Então, a inibição do sistema endocannabinoide, ela aparenta ser extremamente danosa, tá? Então, toda aquela questão dos fármacos diminuírem a expressão dos receptores, claro que aqui proporções muito diferentes, tá? Obviamente, aquela inibição dos receptores não aparenta ser interessante, tá? O corpo precisa de um equilíbrio, se tratando desse tônus do sistema endocannabinoide, para que ele se mantenha na faixa de homeostase, para que ele mantenha as suas funções de manter o corpo saudável. E já mencionei, esses antagonistas são muito úteis em pesquisas, né, de bloquear o receptor e avaliar se a resposta é a mesma. Mas clinicamente falando, pessoal, pelo menos os sintéticos, vou comentar sobre isso no módulo que vem. Existem fitocannabinoides que são antagonistas canabinoides, tá? Vão ser diferentes dos sintéticos também. Os sintéticos vão ter uma potência muito maior. Imagino que isso se mantenha para o antagonismo. Mas saibam que a gente tem uma molécula chamada THCV, é a tetrahidrocannabidivarina, se eu não me engano, é o nome por extenso, mas é abreviada como THCV, que é um antagonista canabinoide e atualmente está sendo vendido aí de uma forma comercial, né, obviamente, para perda de peso, justamente por tudo isso que eu acabei de comentar com vocês. Os resultados clínicos eu nunca vi nenhum, tá? Pode ser ignorância minha. E pode ser que daqui a pouco tempo vocês vejam essa aula e já tenha saído. Mas onde eu saiba, não tem nenhuma pesquisa dizendo, ó, administrei para essas pessoas, para esses animais, para esses roedores, possivelmente deve ter. E realmente inibiu o apetite ou teve perda de peso. Acho que tem muito potencial, tá? Talvez seja uma ignorância minha. Vou dar uma pesquisada antes de começar a apresentar ali a aula de moléculas de interesse médico.
mas saibam que existem antagonistas naturais, tá? Existem antagonistas que são provenientes da planta cannabis e agora eles não estão muito presentes, tá, pessoal? Não é qualquer extrato que vai ter eles, mas agora nós vamos ter essas moléculas que vão estar sendo pesquisadas aí, vão estar sendo selecionadas genéticas para produzir mais delas. Vou comentar sobre isso no módulo que vem. Essa era a última aula desse primeiro módulo, tá, pessoal? Pelo menos por enquanto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para entender o que que o sistema faz, como que ele faz, por que que ele faz, para que a gente entenda como modular isso com as moléculas da planta. Como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sigo à disposição e eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no módulo 2. Muito obrigado.